Depois, José ordenou ao servo administrador de sua casa: enche de mantimento as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca de sua saca. Depois deposita a minha taça, a taça de prata, na boca da saca de cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. E ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe, quando José ordenou a seu servo administrador: levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e diz-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedestes muito mal no que fizestes. O servo de José os alcançou e lhes transmitiu essas palavras. Mas eles replicaram prontamente: por que, meu senhor, nos falas dessa maneira, longe de teus servos cometerem tamanha ofensa? Atentai para o que se passou. O dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossas sacas de trigo, tornamos a trazê-lo desde a terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Então o administrador concluiu: que seja como dissestes, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Imediatamente, cada qual pôs no chão sua saca de cereal e a abriu. Ele a examinou, começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais novo, e a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes inquiriu: que é isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos a meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Ei-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto, ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo. Mas vós retornai em paz à casa de vosso pai. Então Judá, dirigindo-se a ele, disse: rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. O Senhor havia feito esta pergunta a seus servos: tendes ainda pai ou um irmão? E respondemos a meu senhor: nós temos o velho pai e o irmão caçula, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste, ele ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama muito. Então disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha meus olhos sobre ele. E nós explicamos a meu senhor: o menino não pode se ausentar de seu pai. Se ele deixar seu pai, este morrerá de desgosto. Contudo, insististe junto a teus servos: se vosso irmão mais moço não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos todas as palavras de meu senhor. E quando nosso pai nos autorizou e disse: voltai para comprar um pouco de víveres para nossas famílias, respondemos: não podemos descer, não desceremos, a não ser que venha conosco nosso irmão caçula, porquanto não será possível sermos admitidos à presença daquele homem poderoso sem que
nosso irmão mais moço esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos orientou: vós bem sabeis que minha esposa só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu penso, foi esquartejado, e não o vi mais até hoje. Se tirardes ainda este jovem de junto de mim, e lhe suceder alguma desgraça sob a mão terrível, a aflição farias descer os meus cabelos brancos ao Sheol, a sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que esteja comigo o rapaz cuja alma está ligada à dele, logo que vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá, e teus servos, na mais terrível aflição, terão feito descer ao Sheol as cãs de teu servo nosso pai. E teu servo tornou-se responsável pelo menino junto de meu pai, nestes termos: se eu não o restituir à nossa casa, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora, aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderei retornar à casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter, e na presença de todos os homens de seu séquito bradou: fazei sair todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar a resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai e informai-lhe: assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito, desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gozém, e estarão em minha companhia tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teu gado, bem como tudo o que te pertence. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes como vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê, que é minha boca que vos anuncia. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para estas terras. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio do faraó, e tanto o faraó quanto seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim ofereceu o faraó a José: diz a teus irmãos, fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã.
tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito e comereis a fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: fazei como vos digo, levai da terra do Egito carruagens para que tragam os vossos filhos pequenos e vossas mulheres. Tomai vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Como disse o rei, assim agiram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens de acordo com as instruções do faraó, e lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas de gala. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos, que partiram, não antes que lhes advertisse: não contendais uns com os outros pelo caminho. Eles subiram, pois, das regiões do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive. É ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de José quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras que José formalmente lhes rogara que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito de seu pai Jacó. E Israel exclamou: basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Israel partiu com tudo o que possuía. Naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão e o chamou: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus continuou: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e também eu te farei subir e voltar a Canaã, e a mão de José fechará os teus olhos. Jacó partiu de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu velho pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas finas carruagens que o rei lhes havia provido. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua parentela. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, seus filhos e seus netos, isto é, todos os seus descendentes até aquele momento. Estes são os nomes dos israelitas, ou seja, Jacó e seus parentes que seguiram para viver no Egito: Ruben, o filho primogênito de Jacó. E estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho que teve com uma mulher cananeia. Esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. Esses foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Perez, Zerá, e Onã, morreram na terra de Canaã. Esses foram os filhos de Perez: Esrom e Amu. Esses foram os filhos de Sacar: Tola, Puva, Jó e Sirom. Esses foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33 pessoas. Esses foram os filhos de Gade: Zifion, Agi, Suni, Esbom, Iri, Arodi e Arali. Esses foram os filhos de Azer, Ina, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Esses foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Essas 16 pessoas foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu a sua filha Lia. Raquel, esposa de Jacó, deu à luz 2 filhos, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On,
deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Esses foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Portanto, foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Esses foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, escrava que Labão ofertou a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito foram Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Os filhos de José que nasceram no Egito eram em número de 2. E o total das pessoas da família de Jacó que vieram para morar no Egito, 70. Ora, Israel enviou Judá na frente e a José, com o objetivo de saber como ir a Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem real já preparada, partiu imediatamente para Gozém, a fim de encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando-o, com grande emoção chorou longamente. Então Israel declarou a José: Agora, pois, já posso morrer em paz, porquanto vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. Em seguida, José informou a seus irmãos e à família de seu pai: Vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: Eis que meus irmãos e a família de meu pai, que estava na terra de Canaã, acabam de chegar para se estabelecer junto de mim. Esses homens não são pastores, portanto dedicam-se ao cuidado de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seu gado e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar vos chamar e vos indagar: Qual é o vosso trabalho? Vós respondereis: Teus servos se ocupam da criação e pastoreio de rebanhos desde criança, assim como fizeram nossos antepassados. Desse modo lhes será oferecida plena liberdade para habitar e trabalhar na região de Gozém, pois os egípcios renegavam o trabalho do pastoreio às castas inferiores de sua sociedade. Então José foi dar as notícias ao rei, da seguinte maneira: Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, com suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gozém. José tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E este perguntou a seus irmãos: Qual é o vosso trabalho? E eles prontamente responderam: Teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. E eles acrescentaram: Viemos habitar nesta terra, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gozém. Então o faraó declarou a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, portanto, vos é hospitaleira e está à vossa disposição. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, vivam, pois, na terra de Gozém. E acrescentou: Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por administradores de meus. Então José levou o seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou a faraó. E este lhe indagou: Quantos são teus anos de vida, meu senhor? E Israel afirmou ao faraó: Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Dito isso, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Manassés, como ordenara o faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um.
Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tomara-se ainda mais rigorosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento do cereal que os povos vinham comprar, e o transferiu para o palácio do faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos pão, por que deveríamos morrer sob tua vista? Pois não há mais dinheiro algum. Então José orientou-os: trazei vossos rebanhos e vos darei trigo em troca dos vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. E as populações trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu trigo para o pão, em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Aquele ano ele os sustentou de pão, em troca de rebanhos. Quando terminou aquele ano, no novo ano, voltaram a ele e argumentaram: não podemos ocultá-lo a meu senhor. Esgotou-se, na verdade, todo o nosso dinheiro, e todos os animais dos nossos rebanhos já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante de teus olhos. Compra-nos, pois, a nós, e compra também as nossas terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos somente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios e seus campos, porquanto a fome os obrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se numa só e absoluta propriedade do faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão de uma a outra extremidade das terras do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, porquanto pela lei vigente esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por esse motivo, não tiveram necessidade de vender suas terras. Então José comunicou ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, juntamente com vossos terrenos. Eis aqui as sementes para que cultiveis as terras. No entanto, as colheitas realizadas deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento e o de vossa família, para que se alimentem vossos filhos. E o povo em uníssono lhe replicou: tu nos salvastes a vida, visto que nos favoreceste nesta hora, seremos para sempre escravos do faraó. Desse modo, quanto à terra, José fundou e estabeleceu o seguinte decreto: em todo o Egito, válido ainda em nossos dias, 1/5 de toda a produção pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado José e rogou-lhe: se desejas alegrar-me o coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer e já estiver dormido com meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés.
Assim se anunciou a Jacó: eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se num leito. Depois Israel declarou a José: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei, eu farei de ti uma grande comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Quanto aos filhos que gerarás depois deles, serão teus, em nome de seus irmãos receberão a herança. Quando eu retornava de Padã, para minha infelicidade, tua mãe Raquel morreu na terra de Canaã, em viagem a pouca distância de Efraim. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: quem são estes? Ao que respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Jacó solicitou: traze-os para mais perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice, ele já não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo dele, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Então Jacó declarou a José: a mim, que não tinha mais a esperança de rever teu rosto, eis que Deus me concede a bênção de ver até teus descendentes. Então José os retirou de seu colo e prostrou-se com o rosto em terra. José tomou a ambos, a Efraim com sua mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. E abençoou a José com as seguintes palavras: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o pai que tem sido o meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo mal, agora abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e orientou-o: não, meu pai, esse aqui é o mais velho, portanto coloca tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu amado filho, semelhantemente ele se tornará um povo, também ele será grande, entretanto seu irmão mais novo será o maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E assim, naquele dia Israel os abençoou, proferindo estas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a ti como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida Israel declarou a José: como vês, aproxima-se o momento de minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a ti, como alguém que está acima de teus irmãos, concedo-te porção dobrada do que deixo para teus irmãos. Dou-te também Siquém, a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: achegai-vos à minha volta
e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, filhos de Jacó. Ouvi, Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de honra, superior em poder. Turbulento como as fortes águas, já não serás o mais importante, pois dormistes com a minha concubina, desonrando assim a cama de teu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que minha alma não encontre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortaram-lhes o tendão. Maldito seja sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os espalharei no meio do seu próprio povo. Judá, teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa, como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até Sidom. Issacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas. Quando compreender como é bom o seu lugar de descanso e como é agradável sua própria terra, ele se inclinará a fim de que lhe seja colocada a carga sobre as costas e, sem reclamar, trabalhará como escravo. Dan defenderá o direito de sua própria gente, será como todas as demais tribos de Israel. Dan será como cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. Ó Senhor Yahvé, meu Deus, espera em ti a minha libertação. Gad será atacado por um bando de ladrões, mas na verdade ele é que perseguirá os calcanhares de seus salteadores. Na mesa de Azer haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Naftali é como uma gazela livre e veloz que profere lindos discursos. José é uma frondosa árvore frutífera plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Com rancor, inimigos o atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme e seus braços jamais esmoreceram, mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de teu pai que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. As bênçãos de teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Ao alvorecer ele devora sua presa e ao pôr do sol divide o despojo. Todos esses filhos de Jacó formam as tribos de Israel, em número de 12. E foram essas as palavras profetizadas por seu pai quando os reuniu.
Ele os abençoou a todos, todavia a cada um deu uma palavra particular. Depois lhes deu esta ordem: Eu vou me reunir aos meus antepassados. Enterrai-me, pois, junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Lá foram enterrados Abraão e sua esposa Sara. Lá foram sepultados também Isaque e sua esposa Rebeca. E lá eu depositei o corpo de Lia. Tanto o campo como a gruta que nele se encontra foram adquiridos dos filhos de Et. Ao terminar de dar todas essas instruções a seus filhos, Jacó recolheu os seus pés sobre o leito, expirou e foi reunido ao descanso com seus antepassados. Então José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias. Quando terminaram os tempos de luto, José falou à corte do faraó: Se me é possível cortar com a vossa amizade e bondade, se me é possível contar com a vossa amizade e bondade, dizei isto aos ouvidos do faraó em meu favor. Meu pai me fez prestar este juramento: eu vou morrer. Disse-me ele: tem um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã, e é lá que me sepultarás. Agora, portanto, que me seja permitido subir para sepultar meu pai, depois voltarei. O faraó aqueceu, sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os conselheiros do faraó, os oficiais da sua corte e todos os principais da terra do Egito, e além deles todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os rebanhos foram deixados em Gozém. E subiram também com ele muitas carruagens e cocheiros. Era um cortejo grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, próximo do Jordão, lamentaram em voz alta, com profunda amargura. E ali José dedicou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento extremo na ira de Atade, comentaram: eis que os egípcios estão realizando uma grande solenidade de pranto, de luto. Por esse motivo se passou a chamar esse lugar, nas proximidades do Jordão, de Abel Mizraim, campo de lamentação dos egípcios. E assim cumpriram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, que juntamente com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Heteu, a fim de que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Mais tarde, quando José retornou ao Egito, bem como todos os seus irmãos e todas as pessoas que o haviam acompanhado a Canaã para enterrar seu pai, vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso, mandaram um recado a José nestes termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e lançaram-se a seus pés, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer-me,
o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos submeterei bem como os vossos filhos, bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, nasceram na presença de José os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora de minha morte se aproxima. Todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu, sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: quando Deus intervier a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, e logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago no Egito.